Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos. Esse é o canal Contando os Dias, onde nós temos pedido ao Senhor que nos ensine a redimir o nosso tempo para a glória dele, né? Nós estamos aí na série do Jonathan Edwards e hoje nós vamos para a sexta resolução dele, onde diz assim: resolvi viver usando todas as minhas forças enquanto eu viver. Essa resolução aí, ela tem por base bíblica pelo menos dois textos aqui que eu vou trazer. Então abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 22, versículo 37. Mateus, capítulo 22, versículo 37. Diz assim o texto das Sagradas Escrituras: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse texto é muito conhecido, é um resumo dos 4 primeiros mandamentos que Jesus usa como resposta ali, né? E a gente vai abrir também aqui no texto de Colossenses, capítulo 3, versículo 23. Colossenses, capítulo 3, versículo 23. Diz assim: E tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração, como ao Senhor, e não aos homens. Então, meus irmãos, nesses textos, a ideia é muito clara, né? Que não há espaço para nós vivermos a vida cristã pela metade, né? O chamado, ele é para uma entrega total, né? Um chamado inteiro, o chamado é intenso, é um chamado integral para nós, não é verdade? Nós devemos amar o Senhor com todo o nosso coração, né? Com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, não é verdade? Então, meus irmãos, ontem eu trouxe para vocês um resumo ali, uma síntese, né, na verdade, do sermão A Preciosidade do Tempo e a Importância de Redimi-lo, numa tradução mais livre. E nesse sermão, Edwards disse o seguinte: é de infinita importância que cada um de nós empregue o tempo com todo vigor, pois é apenas enquanto vivemos que podemos trabalhar para a eternidade. Então aqui, Edwards nos lembra que nós não podemos servir o Senhor no passado, né? Que já se foi, e nem no futuro, porque o futuro ainda não chegou. Então só nos resta viver o agora. E o agora tem que ser vivido com vigor, né? Tem que ser vivido com todas as forças. Então há dias em que nós nos sentimos cansados, desanimados. Muitos, inclusive cristãos, sofrem com depressão e se sentem incapazes de servir, mas a vida cristã não exige uma força que nós não temos. É justamente aí que entra a promessa do Senhor, que está registrada lá em Isaías, capítulo 40, dos versículos 29 a 31, que diz assim: Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Então, meus irmãos, a resolução, ela não é um chamado para um ativismo humano, né? Mas a um viver pela graça. O vigor não é a autossuficiência, mas fruto do Espírito que nos fortalece em Cristo. Amém? Algumas aplicações práticas. Se você está cansado, lembre-se que o Senhor não exige de você forças que você não tem, mas Ele promete renovar essas forças nele, né? E se você está desanimado, use essa resolução como uma oração. Senhor, dá-me ânimo para viver com todo o meu coração para Ti. Se você hoje sofre com depressão, reconheça suas limitações, mas não esqueça que, mesmo nos dias mais escuros, viver com todas as forças pode significar simplesmente esperar no Senhor e não desistir da fé. Então, meus irmãos, tenhamos disciplina, vida de oração e serviço ao Senhor, né? Essas coisas não são apenas nossos deveres, mas são meios pelos quais o Senhor nos dá vigor. O convite é não vivermos pela metade. Em meio ao cansaço, em dias de dores, nós podemos buscar a graça do Senhor, que renova o ânimo e nos dá força para viver para a sua glória. Amém? Então, vamos orar para que o Senhor nos auxilie a viver a prática do que nós temos aprendido. Senhor,
Ensina-nos, Pai, a viver com todo o nosso vigor. Ensina-nos a viver com todas as nossas forças. Para que, Senhor, a gente não deixe passar oportunidades de Te louvar, Pai. O tempo que nós temos, Senhor, para Te glorificar é agora, Senhor. Então que a gente viva de uma maneira intensa, Senhor. Que glorifique o Teu santo nome, Pai. Assim eu te peço, Pai, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Amém, meus irmãos. Vídeo mais curtinho hoje, né? Acabei não trazendo a reflexão de ontem. Então hoje ainda, talvez mais tarde, eu pretendo trazer aí sobre a sétima resolução, do Edwards. Tá bom? Então, obrigado por ter assistido até aqui. Um abraço. Até mais.